Êxodo capítulo 15, verso 1 até o verso 10, de Êxodo capítulo 15. O cântico de Moisés. Então cantou Moisés aos filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me põe por salvação. Este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. Com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, e as correntes passaram como um montão. Os abismos coalharam no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei e alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraram-se com o teu vento, e o mar os cobriu, e afundaram-se como chumbo em veementes águas. E grande é o poder de Deus sobre aqueles que creem. Poder de Deus que está sobre o povo incalculável. Veja o poder de Deus que estava sobre Israel, ainda que Israel não reconheceu. Mas a gente se vê que Israel começaram a murmurar: o Deus que tirou do Egito, será que não podia prover o que eles precisavam lá fora? O mais difícil é tirar Israel do Egito. Moisés, quando era o general, não conseguiu. Agora, depois, ele estava já 40 anos afastado da civilização, estava cuidando de ovelhas no deserto, e Deus o visitou dizendo que ele deveria ir ao Egito libertar Israel. Moisés ficou tão apavorado: quem sou eu, Senhor? Não, o Senhor diz: eu serei contigo, Moisés. Veja que quando Deus falou que seria com ele, Moisés não mais questionou, ele creu. Amém? Amém. E é dessa maneira que você tem que crer. Aleluia. O mais difícil Deus já fez em sua vida, foi tirar você do mundo. É verdade. Você crê na sua palavra. Amém. É a coisa mais difícil. O Egito simboliza o mundo. Quando Deus tirou Israel do Egito, foi a coisa mais difícil. Foi mais difícil que abrir o Mar Vermelho. Foi mais difícil que sustentar Israel 40 anos no deserto, com roupa, com alimento, com calçado, e o calçado não furou, a roupa não se rasgou, alimento não faltou. 40 anos no deserto. Mas depois de Israel ver tantas maravilhas, tantas coisas maravilhosas que Deus fez, ainda duvidaram de Deus, ainda foram rebeldes. O salmista Davi relata isso no Salmos
106, eu leio do 7 até o 13, o salmista diz: nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, amém, para fazer conhecido o seu poder. Amém. Repreendeu o mar vermelho, e esse se secou. Os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto. Livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Então veja como Israel esqueceu tão facilmente de tudo que Deus havia feito. Quantas pragas Deus enviou sobre os egípcios para poder libertar Israel. E mesmo assim, em seguidinha, quando estava ali diante ante o mar vermelho, e que viu o exército de Faraó se aproximando, eles temeram e começaram a murmurar contra Moisés. E murmurando contra Moisés, estavam murmurando contra Deus. Foi Deus que enviou Moisés. Foi Deus que determinou a Moisés o que fazer. E quando eles murmuraram contra Moisés, estão murmurando contra Deus. O Deus que havia tirado-os do Egito, o Deus com o seu braço forte havia os libertado daquela escravidão, e logo em seguida já se esqueceram. Eles não tiveram fé. Você sabe que o medo é a mesma dúvida, é a mesma coisa. Pessoa tem medo porque duvida do poder de Deus, depois de ver tantas maravilhas que Deus havia feito. Mesmo assim eles murmuraram, tiveram medo e disseram a Moisés: será que não tinha cemitério lá no Egito, para agora nossos corpos ficar a mercê na praia do mar? Eles se encontraram já mortos, mas depois de ver o poder de Deus libertando aquele exército, por que não crer? Por que não permanecer na fé? Depois que Deus os tem tirado do mundo, tirado de sistemas errados, por que não permanecer na fé? Por que não adorar esse Deus? Por que não louvar esse Deus? Por que não bendizer o seu nome, que é bendito eternamente? E aquilo entristeceu tanto a Deus, porque você sabe, amados, que Satanás, eles tinham um plano de matar o libertador do povo de Deus. Aquele povo tinha uma promessa de Deus. E quando chegou o tempo da promessa, o povo começou a se multiplicar. E Faraó teve uma ideia que não veio de Faraó, ele vem de Satanás. Satanás não pode fazer mal se não tiver quem use. Então ele inspirou a Faraó a mandar as parteiras matar todos os meninos que nascessem, porque ele sabia que aquele povo tinha uma promessa: um libertador sairia daquele povo. E era o tempo que esse libertador havia de nascer. E Faraó sabia disso. Faraó, melhor dizendo, Satanás sabia disso. E ele inspirou a Faraó a fazer isso. Veja bem. Mas Deus sempre tem uma maneira de
Não chamaram parteira para fazer o parto. Esconderam o menino por 3 meses. Eles tentaram fazer aquilo, mas viram que não tinha condições. Seria descoberto. O menino ia ser morto. E o que fazer? Eu creio que aqueles pais, aquele pai e aquela mãe, começaram a clamar ao Senhor. Porque quando eles clamavam por libertação, o anjo do Senhor apareceu a eles dizendo que eles trariam o menino que seria o libertador de Israel. Então eles tinham a promessa. Mas agora, como guardar essa promessa? Como criar esse menino? Tentar esconder 3 meses, viu que não dava certo. Então eles oraram ao Senhor. E o Senhor deu a direção. A maneira de você receber algo é orar ao Senhor. E ali, pela direção de Deus, aquela mãe fez uma arquinha, teceu com junco e a betumou com certo tipo de betume que Deus havia ordenado para guardar aquele menino dos crocodilos que havia no rio dele. E mandou que jogasse, que colocasse aquela criança dentro daquela arquinha e colocasse no rio, que a correnteza levasse. Deus que ia cuidar de Moisés. O pai e a mãe fizeram o possível, mas eles não podiam mais. Ou você faz o possível, Cristo é o Filho, no caminho do Senhor, mas chega um tempo que é só Deus que pode guardar. É só Deus que pode sustentar. E você tem que entregar a Deus. Tem como fazer diferente. E ali aqueles pais entregaram aquela mãe, colocou, quem sabe, com lágrimas, seu filhinho de 3 mesinhos de idade, naquela arquinha e colocou no rio Nilo. Mas Deus havia ordenado. E ela mandou a sua filha mais velhinha, a irmãzinha de Moisés, Miriam, cuidar o que ia acontecer com o menino. E ali Deus guiou aquela arquinha. E ela chegou na praia na hora que a filha de Faraó estava se banhando com suas mãos. Quando ela viu aquela arquinha, ela foi ver o que tinha dentro. E o menininho chorou. E ela sentiu amor por aquela criança. E ela diz: eu levarei e criarei ele como meu filho. Darei um estudo para ele. E ele será um grande Faraó no dia de amanhã. Mas é engano. Deus não tinha Moisés para ser um faraó, um rei. Deus tinha Moisés um libertador. Aleluia! E aí você vê o que é o poder de Deus. Aquelas mães hebreias não tinham direito de criar os seus filhos. Só as meninas que podiam se criar para trabalhar para faraó. Mas o homem ia mandar matar, porque sabia que o libertador saía dali. Israel tinha uma promessa de Deus, e Satanás sabia. Então ele usou aquele rei para fazer tal coisa para matar, para destruir. Mas Deus sempre tem uma maneira. Aleluia! E Deus fez com que aquela mulher tivesse amor de mãe para aquela criança. E ela criou como filho dela. Então você vê como o poder de Deus é tão grande, que ele cegou o Satanás. E o homem, o rei que queria matar o menino, foi quem deu o sustento, o estudo e a criação àquele menino. O profeta diz: Deus jogou uma pá de areia nos olhos de Satanás, ela não pôde ver. Que aquele menino que ele estava criando no palácio era o libertador de Israel. Esse é o nosso Deus. Ele faz coisas impossíveis para o homem, mas para Deus tudo é possível. Aleluia! E o mais importante, quando Miriam aproximou, que aquela mulher pegou a criança e disse: preciso arrumar uma ama para criar esse menino. Miriam aproximou-se e perguntou: senhora, gostaria que eu buscasse uma mãe hebreia que dê de mamar esse menino? Ela disse: sim, eu quero.
Miriam foi buscar a própria mãe de Moisés. Aleluia! Aleluia! Veja o valor da pessoa ser temente a Deus. As demais mães não tinham o privilégio de criar seus filhos. Mas a mãe de Moisés teve o privilégio de criar o seu filho e receber um salário para criar ainda. As demais tinham que trabalhar como escravo e não podiam criar seus filhos. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, ela recebia um salário para criar o seu filho. Só que a filha de Faraó não sabia que ela era a mãe dele. Mas Deus sabia todas essas coisas. E logicamente que o menino se deu bem pela sua própria mãe. Ele gostou quando viu aquela mãe e enxergou a sua mãe novamente. Ele já conhecia. Os peitos que ele mamava, voltou a mamar novamente. O profeta diz: um dia nós vemos de Deus, para lá nós vemos novamente. Isso não é estranho, isso é comum nos filhos de Deus. Quando você é chamado por Deus, você reconhece: eu não sou daqui, eu um dia estive em Deus e eu quero voltar para lá. Aleluia! E assim Deus preparou aquele homem. Primeiramente, Deus guardou. Mas veja bem, primeiro o Egito preparou. Faraó preparou Moisés para ser um faraó também, um rei, um grande rei do Egito. Mas chegou um tempo que Moisés soube que ele não era um egípcio. Ele era hebreu. O mundo pode te enganar um tempo que for. Mas se você é um filho, uma filha de Deus, um dia você vai despertar. Eu não pertenço a esse mundo. Eu pertenço ao reino. Eu pertenço a Deus. E eu tenho que voltar para lá. Foi o que Moisés fez. Não o que a Bíblia diz. Moisés, já sendo grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, mas escolheu ser maltratado com o povo de Deus, e que por um pouco de tempo teve o gozo do pecado. Ele tinha em vista a recompensa. Então veja que Moisés, com o treinamento que ele teve, com a possibilidade que ele tinha, que ele era um general, ele pensou em libertar o seu povo, mas ele falhou. Ele terminou matando um egípcio, teve que fugir, porque ali não era ainda a hora de libertação. O povo não estava preparado para isso. Então não era o tempo, e não era a maneira de Deus também. Deus prometeu libertar o seu povo com o seu braço forte. Não era através de um general, não era através de um exército. Deus tem a sua maneira própria. E Moisés espalhou e teve que fugir. Quando matou aquele egípcio, escondeu, enterrou na areia. Mas em seguidinha ele foi corrigir dois hebreus que um estava surrando o outro. E o que estava agredindo o outro disse: quem te colocou sobre nós como juiz? Queres me matar como mataste o egípcio? E Moisés, o negócio foi descoberto e ele teve que fugir para não ser morto. 40 anos no deserto, Deus tirando tudo aquilo que ele tinha aprendido lá no Egito. 40 anos ele levou estudando, 40 anos Deus levou para tirar dele. Mas em 5 minutos, Deus preparou Moisés para libertar Israel. Aleluia! 40 anos de teologia não conseguiu, mas 5 minutos na presença da sarça ardente, mas aí saiu pronto. Aleluia! Esse é o poder de Deus. Amém? Amém. Então veja que Deus, ele abriu o mar com o sopro do seu nariz, diz a Bíblia. Você notou onde nós vemos? Amém. Sopro do seu nariz, o mar se dividiu. Esse é o poder de Deus. Amém.
Moisés foi libertar o povo. E quando eles estavam encurralados pelo exército de Faraó, e eles não tinham para onde fugir, Moisés não guiou o povo pelo caminho das nações. Ele dirigiu o povo para o lugar que Deus mandou. Deus não está tratando com sistemas organizados pelo homem, pelas nações. Deus trata seus filhos através de sua palavra. Não é pelo caminho das nações. Não. Era diferente. Mas era mais perto, era mais fácil. Mas Deus sabe o que é melhor para o seu povo. Aleluias. E o exército de Faraó, quando viu que Israel tinha ido embora, Faraó se revoltou com todo o exército. E eles queriam vingar o primogênito que havia morrido. Foi a última praga que caiu no Egito. A morte de todos os primogênitos dos egípcios. Aquele que não tinha o sinal. Se algum israelita não colocou o sinal na casa, também o primogênito morreu. Nós precisamos ter o sinal. O sinal é o Espírito Santo. Nós precisamos, não é um sistema religioso. Não, nós precisamos do Espírito Santo. Desde a criança até o mais velho. Precisa do Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, obedeça a palavra. Coloque roupa nas suas filhas, nos seus filhos, de acordo com a palavra. Se quer ter o Espírito Santo, se quer o seu filho salvo no dia de amanhã, coloque roupa decente, coloque ensinamento correto pela palavra de Deus. Aleluia. Caso contrário, o Espírito Santo não virá. E é o Espírito Santo que nos leva no arrebatamento. Aleluia. Então você vê que quando eles se sentiram humilhados, perderam seus primogênitos, perderam os escravos, Faraó se hoje reuniu seu exército, vamos atrás deles. É fácil, eles vão lentamente. É fácil de encontrar e matá-los. Mas a coluna de fogo é adiante de Israel. Mas quando o exército se aproximou, ela passou para a retaguarda. É Deus que te guarda, meu irmão. A Bíblia diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele passou a retaguarda para quê? Para não permitir o exército de Faraó chegar a Israel. Então era uma escuridão, eles não conseguiam andar. Mas para Israel clareava, eles caminhavam tranquilamente. Então quando chegou à beira do mar, ali o povo não tinha por onde caminhar mais. O mar vermelho estava adiante. E de um lado era deserto, outro montanha, não tinha como fugir. E ali começaram a clamar e a murmurar. Queixar-se de Deus, queixar-se de Moisés. Não havia cemitério lá no Egito. Nossos corpos cabeceiam agora na praia do mar. E Deus disse a Moisés: porque clamas, diga aos filhos de Israel que marchem. Aleluia! Marcha adiante. O que tem na frente? É o mar vermelho. Mas Deus disse: marcha adiante. Com o sopro de sua boca, seu nariz, as águas se dividiram. E Israel passou em seco. Por isso, depois, do outro lado, Moisés cantou esse cântico que nós acabamos de ler aqui. O Senhor é varão de guerra. E o Senhor fundou o exército de Faraó. Cavalos, seus cavaleiros foram, desceram o fundo do mar como chuva. Mas Israel saiu triunfante do outro lado. Aleluia! Então você vê com o sopro de Deus, o mar se abriu. E Jesus disse: com o dedo de Deus eu expulso demônios. Aleluia! Esse é o poder de Deus que está sobre aquele que crê. Amém? Você já viu isso na Bíblia? São Lucas 11, 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado
o reino de Deus. Não preciso nem usar a mão para expulsar o demônio. Só apenas o dedo já expulsa. Amém. Amém? Amém. Aleluias. Mas veja bem, falando sobre a promessa. Por causa da promessa de Deus que veio aqui sobre Israel, aquele aperto tão grande, por causa do libertador que sairia daquele povo para libertar Israel. Então veja, amados, que sempre, veja bem, um tempo se aproxima de uma promessa, Satanás se revolta e usa alguém para impedir o caminho do povo, o caminhar do povo. Então veja que ali Satanás usou para destruir, para matar o menino. Mas Deus, por sua graça, Ele criou. Havia uma promessa, Deus havia prometido a Abraão: tua descendência será peregrina em terra alheia, mas por 400 anos. Mas eu, com um braço forte, o libertarei. Julgarei a nação que tem escravizado. Esse é o nosso Deus. Ele tem cuidado do seu povo. Quem sabe descansar, o Senhor nos abandonou. Não, Deus nunca abandonou. Foi Israel que abandonou a Deus. Por isso caiu naquela situação. Mas Deus não se esqueceu deles ainda. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E amados, nós estamos à beira de uma promessa também. Há uma promessa para a noiva. Há um poder estremecedor que está vindo, o qual vai estremecer essa terra. E o diabo não conseguirá impedir que essa noiva saia desse sistema, saia dessa atmosfera terrena e vá ao encontro do seu Senhor. Há um poder que está vindo, diz o profeta. Mensagem Consolador 76. Ele diz o seguinte, 76, estou sob expectação neste momento, eu mesmo de ver um poder estremecedor vindo, que estremecerá as nações quando ele vier. Deus sempre pode ter um povo sob o seu controle, se ele tiver um homem ou uma mulher que não comprometerá a sua palavra, vive de acordo com a palavra, mas que se firma ali como a rocha das eras, que crerá em cada palavra e crerá que ele está atrás disto. O homem que crê nisso deve agir com isso. Amém? Se você não agir com isso, então você não crerá nisso. Mas se você crê nisto, haja como isso. E você pode colocar isto para operar. E a palavra estará em você. Aleluia! Você pode colocar isso para operar. Como Moisés colocou em ação a sua fé. E ele não desceu para o Egito um armamento moderno para poder libertar Israel. Ele desceu confiando no poder de Deus. Moisés tinha uma vara em sua mão, um cajado apenas. Ele não tinha uma arma, ele não tinha nada mais, ele não tinha um exército terreno. Mas Deus diz: eu serei contigo, Moisés. E se Deus é contigo, Deus é comigo. Não tem demônio do inferno que nos barre aqui. Você está determinado a ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então Moisés desceu destemidamente, porque ele creu neste poder. Ele não duvidou de Deus. Ainda que quando ele chegou no Egito, ele foi surpreendido. Quando ele mostrou o sinal que Deus havia mostrado, que jogou aquela vara no chão e tornou-se em serpente. O faraó também chamou os seus mágicos e fizeram a mesma coisa. Mas Moisés ficou tranquilo.
Eu fiz o que Deus me mandou. Não interessa quantos personificadores se levantam. Você está firmado na palavra de Deus. Permaneça nisso. Permaneça firmado nessa palavra. Não se mova nem para um lado nem para o outro. Deus responde por você. Daí um pouco aquela serpente de Moisés engoliu as demais. Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. Deus não se deixa ser vencido pelo inimigo, não. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Então Moisés ficou tranquilo. E a coisa foi indo. E as pragas foram surgindo. No começo, os egípcios conseguiam fazer as mesmas coisas. Traziam praga, mas para expulsar não conseguiam. Faraó tinha que chamar Moisés. O diabo pode colocar enfermidade, mas o diabo não pode curar. Quem cura é Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então você vê que Deus foi separando o seu povo. As últimas pragas não caíram sobre Israel mais, só sobre os egípcios. Porque Israel estava separado. Você não acha que Deus está fazendo nessa era? Deus está separando uma noiva, amados. Deus separando um povo especial, zeloso de boas obras. Separando do mundo. Separando os sistemas religiosos. Mas separando em sua palavra. Aleluia. Um povo que não se compromete com o mundo. Um povo que não compromete a palavra de Deus. Mas ele vive por esta palavra. Aleluia. Agora sabemos de uma coisa, amados. Nem todos que saíram do Egito entraram na terra da promessa. Não se engane. Olha, fulano da mensagem fez tal coisa errada. Não se engane, meu irmão. Nem todos chegarão lá. Mas aquele que creu, aquele que saiu com a revelação de Deus, que tem o propósito de servir ao Senhor, esse chegará. Esse chegará. Mas veja, continua lendo mais uma coisa aqui. Nós simplesmente nos comprometemos. E quando nós comprometemos, então não podemos operar, ou melhor, esperar que Deus cumpra a sua promessa para conosco. Se não cumpriu a sua. Porque nós rompemos a fiança sagrada e poluímos a fiança que Deus nos deu. Vamos guardar aquela fiança. Guardar isso é sagrado. Guardar isso é santo. Guardar cada palavra disso. E não nos comprometermos. Tome Deus em sua palavra e creia nele. Faça isso como ele. Permaneça nele. Não mova. Não é. Isso é o que devemos fazer. Isso que Deus está procurando. Homens e mulheres que não comprometam sua palavra, mas que vivam nessa palavra. Seja testemunha viva que ele vive, que ele reina, que ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. 164 aqui dessa mensagem. Mas então veja, que promessa ele fez? Eu não os deixarei sem um Consolador. Aleluia. Moisés foi ordenado a ir ao Egito, mas Deus dizia, eu serei com eles. Jesus teve que ir ao Pai, mas Deus dizia, eu enviarei o Consolador para que fique convosco para sempre. Aleluia. Não os deixarei órfãos, sem Consolador. Agora quem é o órfão? E deixar o órfão? Pai. Então o Espírito Santo é o mesmo Pai. Porque quem gerou Jesus no ventre de Maria não foi o Espírito Santo? Não os deixarei órfão. Voltarei para vós. Ele voltou em forma do Espírito Santo. Aleluia. Ele enviará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. E ele habitará convosco para sempre.
mesmo Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, pois não o conhece, não o vê, e nem mesmo o conhece, mas vós o conheceis. Vós o conheceis porque Ele está convosco, e Ele estará em vós, amém? Amém. Aleluia! Jesus estava ali em forma física com seus discípulos, mas hoje Ele está em forma do Espírito Santo em nós. Aleluia! E Ele o tempo todo, glória a Deus, e Ele desde o começo, é o que a Bíblia diz, estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Quem fez o mundo? Foi Deus. Quem era Jesus? O próprio Deus, que se fez carne para poder salvar a humanidade. Aí está isso. Mas por quanto tempo Ele habitará? Para sempre. Aleluia! Quando Ele vem habitar é para sempre. Nós não queremos apenas uma visita, nós queremos Ele morando. Sois casa de Deus, sois edifício de Deus, para que Deus more em seu coração, na sua alma. Amém? Graças a Deus. Aí só isso. Mas por quanto tempo Ele habitará? Para sempre. Então o que a palavra de Deus é o nosso consolo hoje. Amém? Amém. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e o poder do Deus vivo vivendo em nós, isto é com a palavra do Deus vivo. Nós nos firmamos, aquela palavra feita carne habita em nosso meio. Agora aquela mesma palavra que foi feita carne, habitou no nosso meio, se tornou nossa carne. E Ele está conosco agora, mas Ele estará em vós. Agora aquela mesma palavra que foi feita carne, aquela mesma palavra habita na igreja. Aleluia! Portanto, não se comprometemos àquela palavra. Permanecemos exatamente com ela, se não a comprometemos, aquela mesma palavra, vivendo em você, produzirá a mesma coisa que isso fez quando Ele estava aqui em carne, porque a sua carne retém isto, amém? Aleluia! Então o seu corpo é o templo do quê? Do Espírito Santo. Para que Ele more em você. A Bíblia diz: sois casa, sois edifício de Deus. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste para Ele habitar, para Ele andar, para Ele se manifestar. Que corpo? A sua noiva aqui na terra. Aleluia! Então, porque existe uma promessa do arrebatamento, Satanás, ele tenta entreter as pessoas com muitas coisas. Nas eras primitivas, Satanás usava o poder religioso para matar os crentes. Era o poder religioso que matou Jesus. Você sabe disso? Foi os principais sacerdotes que entregaram Jesus na cruz do Calvário. E hoje é o poder religioso que persegue essa mensagem. Eles querem que as pessoas se unam, fazendo um concílio mundial de igreja, que em breve estará em ação, está tudo pronto. Só falta assinar lá e tudo estará pronto. Mas é um povo que é separado para Deus. É um povo que não está nesse concílio mundial. Mas há uma promessa de Deus. Eu estou convosco todos os dias. Como Ele prometeu a Moisés, eu serei contigo, Moisés. Deus tem prometido na noiva: eu estou convosco todos os dias. Não interessa o que aconteça, mas é um Deus que nos sustenta a cada momento. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Maior é aquele que estava em Moisés do que todo o exército de Faraó. Ainda que o exército de Faraó é o maior exército que existia naquela época. Porque o Egito dominava o mundo. Mas Deus
estava com Moisés. Aleluia! E aquilo que Davi cantando disse: se o exército, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, mas nele eu confiaria. Amém? Amém? E quando você confia nesse Deus, você não tem temor. Você não está temeroso de tomar Deus em sua palavra. Porque se você toma Deus em sua palavra, então Ele te recebe como um filho, como uma filha, e Ele passa a te guardar, Ele passa a te proteger, Ele passa a te guiar todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Lembramos quando aquela moça chamada Ruth disse a Noemi: teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Deus passou a guiar aquela moça. E ela foi espigar a seara de Boaz, que era um parente do esposo de Noemi falecido, Elimeleque. E ele podia redimir a Noemi a propriedade dela. E ele terminou casando-se com Ruth. Aleluias! Quando ele tomou aquela posição, teu Deus será o meu Deus. Quando nós tomamos essa posição, a tua palavra é o meu sustento. Quando você tomou essa posição diante de Deus, Senhor, a tua palavra será o meu sustento. E Jesus disse: aquele que se alimenta de mim, ele viverá por mim. Aí você não vive mais para um credo, você não vive mais para uma denominação, mas você vive para Deus. Comprometido com o sistema religioso, porque esse mundo jaz no maligno. E os poderes religiosos estão lado a lado do poder político. Nós sabemos disso. Hoje os religiosos estão lá na política. E Jesus disse que não tem nada a ver com isso. Ele disse: quando se aproximou, ele se aproxima o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Ele não tem nada nessa noiva. Essa noiva é separada para Deus. É um povo separado que Deus escolheu, que Deus elegeu, que Deus cuida dele, que Deus cuida dela. Você é cuidado por Deus. E a prova de nós estar de pé ainda porque Deus tem cuidado de nós. Não foi ele, não foi Moisés, era Deus e Moisés cuidando de Israel. É Deus cuidando do seu povo. É Deus nos protegendo cada dia. Ainda que Israel com tanta fraqueza, mas mesmo assim, Deus protegia aquele povo. Ainda que sejam cheios de fraqueza, mas é um Deus que nos protege, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos sustenta. Você toma Deus em sua palavra, você recebe Ele como seu Deus. Amém. Ele te recebe como seu filho. Aleluia. E diz a palavra: ai daquele que tocar nos meus ungidos. Aleluia. Ai daquele que tocar no filho, numa filha de Deus. Ele vai ter que ter com Jesus Cristo. Aleluia. Todos aqueles que quiseram fazer mal aos filhos de Deus, olha o fim que eles tiveram. Olha o exército de Faraó onde parou, no fundo do mar. Aleluia. Aonde pararam aqueles homens que tentaram perseguir o povo de Deus? Todos eles fracassaram. Aqueles que tentaram colocar Daniel na cova dos leões, quem morreu, quem foi devorado pelos leões, foram aqueles que acusaram Daniel. Quem morreu não foi lá dentro, não foi os 3 jovens que jogaram lá dentro, mas foi aqueles que jogaram eles que morreram. Deus peleja pelo seu povo. Deus luta no poder sobrenatural que está sobre nós. E há uma
aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que estava em Moisés do que aquele exército que perseguiu o povo de Deus. Aleluia! Maior é aquele que estava com Daniel do que aqueles leões, que aqueles que o acusavam, que aqueles que queriam destruir. Não! Daniel não podia ser destruído. Ele tinha uma missão ali naquele reino. Aleluia! Esta noiva ela tem que chegar lá. Há uma missão também nesse reino. Os santos hão de julgar o mundo. Há uma missão para a noiva ao lado do Senhor Jesus Cristo. Isso é julgar o mundo, ajudar o Senhor naquele julgamento do todo. E aqueles que rejeitam você, aqueles que desprezam a palavra, um dia terão que ser julgados por você, meu irmão, minha irmã. E o apóstolo Pedro diz isso, que pessoas nos convencerem então em santo trato e piedade. Se nós teremos que julgar os homens, teremos que julgar os anjos. Olha os anjos que caíram e vieram para a terra com Satanás, eles serão julgados pela noiva de Jesus Cristo. Por isso você, meu irmão, minha irmã, é um povo separado deste mundo. Nós não temos nada a ver com este mundo, não. Você age diferente do mundo, você veste diferente do mundo, você fala diferente. É um linguajar celestial. Você fala das bênçãos do Senhor. Você testifica que Jesus é o seu Senhor. Ele é curador, Ele é salvador, Ele é redentor. Ele derramou seu sangue para nos redimir do pecado. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! E o profeta nos diz: foi um homem ungido, mas hoje é um povo ungido. É o mesmo Espírito Santo. Aleluia! E Satanás quer fazer de você a mesmo capaz, quer criticar de você, minha irmã, porque usa uma vestimenta decente, tem o cabelo comprido, você não passa tesoura, porque a Bíblia diz que a mulher não pode toscar-se. E Satanás que tenta te envergonhar, a você com orgulho possa dizer: esse cabelo é para a honra do meu Deus, essa vestimenta é para a honra do meu Deus, eu honro meu Deus com meu corpo, por isso não pode estar exposto, não, ele pertence ao Senhor. Você não tenha medo de falar. Falar segundo a palavra, Deus está te sustentando. Se você agir segundo a palavra, Deus está te sustentando. O profeta disse: se os Estados Unidos me enviassem para uma embaixada para representar o país, seu embaixador, todo o poder dos Estados Unidos estava a meu favor. Se Deus tem enviado a nessa terra para ser o representante dele, o poder dos céus está te protegendo, está nos guardando, está nos protegendo onde estivermos. Mas seja um verdadeiro embaixador de Cristo. Seja um verdadeiro homem de Deus. Como falamos nessa manhã, homem é caráter. Homem é posição, mulher é caráter. A mulher representa a noiva de Cristo. A igreja do Senhor aqui na terra. Que maneira você deve andar, minha irmã? O homem representa a palavra de Deus. Que maneira você deve andar, meu irmão? Que maneira você deve agir, meu irmão? Você tem que agir segundo a palavra. Aleluia. Se a mulher representa a igreja, veja as mulheres internacionais com o estado que está tendo nações. Mas um povo que crê numa mensagem, porque Deus não se moderniza, não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua. Ele continua o Deus Todo-Poderoso o tempo todo. Ele continua o Deus Santo e puro. Aleluia! Os homens mudam, os tempos mudam, mas Deus diz: eu sou Deus, eu não mudo. Ele permanece o mesmo Deus.
Santo em mim, e Ele exige santidade, porque Deus é santo, santo, é o nome do Senhor. Aleluia. Isaías, quando teve aquela visão dos querubins, e eles estavam ali diante do Senhor, e cada um tinha 6 asas, com 2 eles cobriam seus rostos, em reverência ao Senhor. Com 2 eles cobriam seus pés em humildade, e com 2 eles voavam e se colocavam em ação. E o caminhar daqueles anjos fazia o ruído santo, santo ao Senhor. Aleluia! Isso vai chegar a tremer com aquele cântico celestial: Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Os umbrais dos templos chegaram a tremer com essa palavra: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E você deve caminhar desta maneira. Amém, Senhor Deus. Neste caminhar santo, santo, santo ao Senhor. Aleluia. E que o mundo possa ver isso. O mundo possa ver isso em mim e em você, meu irmão, minha irmã. Porque eles estão nos observando onde nós estamos. Você pensa que o mundo não te observa sim. Um filho de Deus observado, você vai trabalhar, seus colegas estão te observando. Você vai trabalhar, irmã, seus colegas estão te observando. E vai criticando de você, mas está observando a sua vida, está vendo que você é uma santa, você é um santo, você é uma pessoa diferente. Você não é desse mundo, não pertencemos a esse mundo, não pertencemos ao céu de glória, e para lá estamos caminhando. Aleluia. Há um poder que nos sustenta aqui na terra. Aleluia. Jesus diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Amém? Porque nos céus e na terra. Ele foi para os céus, mas o Espírito Santo desceu na terra. E Ele está em mim, está em você. E esse poder é o Espírito Santo que está em você, está em mim, para nos guiar, para nos conduzir a viver uma vida santamente diante desse Deus. Amém, Senhor Deus. Amém? Esse poder está em mim, está em você. Não temos o que temer. Somente creia. E Ele é o Todo-Poderoso. Nós vamos orar, temos que servir a ceia, o tempo corre. Mas está tão bom de pregar. É tão bom falar das suas maravilhas. Nós poderíamos entrar em outras partes tão importantes que desejávamos. Mas o tempo passou muito rápido. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, amado Pai Celestial, é tão gratificante, Senhor, poder servir um Deus.